Nossa sociedade vive uma grande confusão a respeito do tema da identidade. Obviamente, um dos lugares em que nós vemos isso com mais clareza é no problema da identidade sexual ou identidade de gênero. Um episódio muito interessante e triste aconteceu nos Estados Unidos no ano passado. Talvez alguns irmãos tenham visto isso. Durante uma sabatina para a nomeação e escolha de um juiz para a Suprema Corte dos Estados Unidos, a juíza Ketanji Brown estava sendo examinada, sabatinada pelo Senado americano. E uma senadora perguntou a ela: você pode fornecer para nós uma definição para a palavra mulher? Você pode me dizer o que é uma mulher? E a juíza respondeu: não, eu não posso, porque eu não sou uma bióloga. Você deve imaginar que os conservadores ficaram chocados e indignados com essa declaração. Como é que é possível alguém ser escolhido para ser juiz da Suprema Corte e não saber definir o que é uma mulher e ter tamanha confusão com respeito à identidade feminina? Mas o mais interessante não é que os conservadores ficaram indignados, isso já era esperado. O interessante é que as próprias feministas ficaram perplexas. Uma líder do movimento feminista norte-americano criticou essa resposta dada pela juíza Jackson e disse: isso pode fazer o movimento pelo direito das mulheres retroceder décadas. E é óbvio esse raciocínio. Se você não sabe o que é uma mulher, como você vai defender as mulheres e os direitos das mulheres? Agora, irmãos, se é importante conhecer, saber o que define a identidade feminina, muito mais importante é saber quem é Deus, é conhecer a identidade de Deus, é saber dizer não quem é uma mulher ou o que é uma mulher, mas quem é Deus. O reformador João Calvino começa a sua mais famosa obra, As Institutas, dizendo que quase tudo que é importante conhecer pode se resumir nessas duas coisas: o conhecimento de Deus e o de nós mesmos. Irmãos, é o alvo da nossa vida conhecer o Deus que existe, o Deus certo, da maneira certa. Nós precisamos saber quem é Deus. E para conhecer a Deus, nós precisamos saber quem é Jesus. Assim como não existem direitos das mulheres sem a identidade de uma mulher, é impossível haver conhecimento de Deus e salvação se nós não conhecermos a identidade de Jesus. E é isso que o nosso texto responde. Há uma pergunta que está o tempo todo emergindo no Evangelho de Marcos. O tempo todo, cada capítulo que você lê do Evangelho de Marcos, uma pergunta aparece invariavelmente à medida que Jesus anda e age e ensina e opera no meio de Israel. E a pergunta é: quem é esse homem? Os israelitas, os judeus perguntam: quem é esse? Os discípulos perguntam: quem é esse que pode fazer os ventos e o mar se acalmarem? Quem é esse? Os demônios perguntam. E o próprio Herodes faz essa mesma pergunta no verso 7, no capítulo 7. Quem é este homem? E Marcos está o tempo todo aguçando, atiçando a nossa curiosidade. Ele quer que nós estejamos o tempo todo fazendo essa mesma pergunta. Quando nós vemos Jesus ensinar, quando nós vemos Jesus repreender os fariseus, quando o vemos fazer milagres, Marcos quer que façamos essa pergunta: quem é este homem? Agora Jesus vai finalmente chegar ao ponto em que essa resposta vai ser declarada claramente. O interessante é que Jesus ele retira os seus discípulos do meio de Israel e vai para uma cidade de gentios. Ele leva os seus discípulos, diz o começo do verso 27, para as aldeias de Cesareia de Filipe. Jesus se retira do meio do povo, desse tempo de ensino público, para uma espécie de retiro espiritual com os seus discípulos. Ele vai focar agora não nas multidões, mas nesses 12 discípulos que ele chamou. E ele os leva então para uma cidade, não de judeus, mas uma cidade de gentios, de pagãos. E é nesse ambiente que ele vai revelar plenamente a sua identidade. Quem é este homem? Essa é a pergunta que nós todos
precisamos responder. É aqui que Jesus é chamado de Cristo pela primeira vez em todo o Evangelho. Depois daquela introdução em que Marcos diz, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, esse é o primeiro momento em que Jesus é assim chamado por um homem. Isso é intencional. Marcos pretende que esse seja o clímax de tudo que Jesus fez e ensinou até aqui. E a resposta que ele quer dar à pergunta é a resposta que o apóstolo Pedro apresenta. Tu és o Cristo. O que nós vamos aprender lendo esse texto nessa noite, expondo essa passagem, é que cada um de nós deve conhecer e anunciar a identidade de Jesus como o Cristo. Você, todos vocês que estão aqui, devem conhecer e anunciar a identidade de Jesus como o Cristo. Nós vamos ver isso em 3 pontos. O primeiro deles é a confusão sobre a identidade de Jesus. Veja comigo os versos 27 e 28. Então Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou eu? E responderam João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Jesus se volta para os seus discípulos nesse tempo de retiro, quando só os discípulos estão com ele, e ele faz uma pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Eu quero que vocês prestem atenção em alguns detalhes sobre a pergunta que Jesus faz. A pergunta que Jesus faz pressupõe algumas coisas importantes. A primeira coisa que a pergunta de Jesus pressupõe é que é impossível não notar a sua pessoa extraordinária. Existem pessoas que, pelas suas características físicas, chamam a atenção, não é verdade? Alguns são altos demais, outros baixos demais, alguns magros demais, outros gordos demais, e naturalmente essas pessoas chamam a atenção pela sua aparência física. Não havia nada na aparência física de Jesus que chamasse a atenção. Mas o que chamava a atenção para a extraordinária identidade de Cristo era o seu ensino e as suas obras. Os fariseus diziam, ele ensina, as multidões diziam, ele ensina como quem tem autoridade e não como os escribas. Há algo único, há algo extraordinário sobre a identidade, a pessoa de Jesus. A pergunta que Jesus faz assume, pressupõe que é impossível não notar o seu caráter extraordinário. Em outras palavras, é impossível ser neutro sobre Jesus. Ou você ama e serve e anda com Ele, ou ao tentar ignorá-lo, você o rejeita e se torna, e se faz, e evidencia ser um inimigo dele. Mas ainda, a pergunta que Jesus faz pressupõe que é impossível não falar sobre Ele. Quem os homens dizem que eu sou? Veja que Jesus está perguntando, quando ele fala os homens, ele está perguntando sobre aqueles que não são os discípulos. Ele está com os seus discípulos agora. E a pergunta é, o que o resto do mundo diz sobre mim? O que o resto do povo diz a meu respeito? Jesus sabe que estão falando dele. Mas ele quer que os discípulos verbalizem o que está sendo dito. O que está sendo dito a respeito de Jesus. É impossível não notar o seu caráter extraordinário. Mesmo nos nossos dias, até aqueles que não são cristãos, muitas vezes dizem, mas Jesus foi um mestre extraordinário, Jesus ensinou princípios morais muito valiosos, Jesus foi um homem exemplar em vários sentidos. Não é possível negar que ele foi um homem extraordinário. Mas assim como a resposta que é dada hoje, a resposta que o povo dava era muito insatisfatória. Eles dizem, João Batista, Elias ou algum dos profetas. Era assim que as pessoas identificavam Jesus. Quem eles dizem que eu sou? João Batista, Elias ou algum dos profetas. Qual é o problema com essas respostas?
O problema com essas respostas, além do fato de que, obviamente, Jesus não é nem João Batista, nem Elias, nem algum dos profetas, é que apesar das pessoas reconhecerem que Jesus tinha uma identidade extraordinária, o povo não foi capaz de perceber que ele era único, singular. Ele era o Cristo. Veja que o próprio João Batista, no começo do Evangelho de Marcos, o próprio João Batista diz: eu não sou quem vocês estão esperando. Eu vim preparar o caminho. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou o penúltimo, eu não sou o último. Vem alguém depois de mim. E esse alguém que vem, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. João Batista diz: vem aí um mais poderoso do que eu. E o prólogo do Evangelho de Marcos, os versos 2 e 3, identificam esse que vem como sendo o próprio Senhor Jeová. Uma voz vem proclamando, abrindo o caminho para o Senhor, e essa é a voz de João Batista. Mas depois dessa voz, o próprio Deus vem andar entre os homens. Uma visitação divina estava para acontecer, e João Batista não era essa visitação, ele era a voz preparando o caminho, mas não o próprio Senhor Deus em carne. O problema da primeira resposta é que ela não identifica Jesus como sendo o próprio Senhor Deus visitando o seu povo, aquele que veio batizar com o Espírito Santo e com fogo, aquele que é mais poderoso do que João. Da mesma forma, Elias era aquele que os profetas anunciaram que viria antes do reino de Deus ser estabelecido. Jesus não é aquele que vem antes do reino ser estabelecido, ele é o próprio rei trazendo o reino. As pessoas não conseguiam identificar que ele não era alguém que estava preparando o caminho, mas era o próprio caminho, o próprio Deus vindo. A terceira resposta: ele é um dos profetas. De fato, Cristo é profeta. De fato, Cristo fala a palavra de Deus e anuncia a vontade do Senhor para a salvação. Mas há uma diferença. Todos os profetas diziam: assim diz o Senhor. Cristo diz: eu, porém, vos digo. Ele é o profeta. Ele é o próprio Deus encarnado falando conosco. Os judeus da época identificaram Jesus com grandes figuras do Antigo Testamento, com grandes profetas e homens de Deus da história de Israel, mas não foram capazes de identificar Jesus pela sua identidade singular. E aí nós vemos o problema, a confusão a respeito da identidade de Cristo. Respostas que são parcialmente verdadeiras, ele é um profeta, mas em última instância são inadequadas. A mesma coisa nós vemos em nossos dias, irmãos. Dizer que Jesus é um mestre é verdade, ele nos ensinou coisas maravilhosas. Dizer que Jesus é um exemplo é verdade. O apóstolo Pedro diz que ele nos deixou um exemplo e nós devemos seguir os seus passos. Dizer que Jesus é nosso amigo é verdade, ele diz: eu vos chamei de amigos, eu vos tenho chamado de amigos. Mas não é suficiente dizer essas poucas coisas boas sobre Jesus. Não é suficiente você estar aqui e dizer: eu amo Jesus, ele é meu exemplo, meu mestre, meu amigo. Você precisa reconhecê-lo como ele é e como ele se revela a nós. Você não pode se contentar com uma meia verdade a respeito de Cristo. Você deve ir até o fim e reconhecer e conhecer Jesus como ele se revela, como ele declara que ele é. Nós vemos em primeiro lugar essa confusão a respeito da identidade de Jesus. Em segundo lugar, nós vemos a confissão da identidade de Jesus, verso 29. Depois de obter esse relatório sobre a confusão do povo, Jesus se volta para os discípulos. E agora ele pergunta: eu não quero mais saber o que as pessoas dizem sobre mim.
Eu quero saber o que vocês dizem. Verso 29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Mais uma vez, a pergunta de Jesus pressupõe algumas coisas. A pergunta de Jesus pressupõe que ele espera uma resposta melhor dos discípulos. A pergunta de Jesus pressupõe que ele não está satisfeito com a resposta que o povo está dando a respeito dele. Então ele se volta para os discípulos. E o que é que caracteriza os discípulos? Volte comigo para o capítulo 4, verso 11. O que diferencia um discípulo de Jesus dos demais? No capítulo 4, verso 11, ao explicar a parábola do semeador, Jesus diz: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Jesus se volta para os discípulos e diz: vocês devem ter uma resposta melhor do que essa, porque vocês têm visto e ouvido mais do que os outros. Vocês têm tido acesso a um conhecimento que o povo em geral não tem tido. Vocês têm o privilégio de ouvir os mistérios do reino de Deus. Então eu espero uma resposta melhor de vocês. Então o foco agora afunila para os discípulos. E Jesus diz: eu espero uma resposta satisfatória agora. Eu quero ouvir uma resposta específica de vocês. Quem vocês dizem que eu sou? O final do versículo 29 diz: respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Talvez os irmãos estejam familiarizados com a versão dessa narrativa do Evangelho de Mateus. Mateus nos conta mais fatos a respeito do que aconteceu nessa ocasião. E talvez você se lembre de cabeça, saiba que na ocasião Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus respondeu: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. O problema é que nós não estamos lendo Mateus, nós estamos lendo Marcos. E é importante saber que aquilo que Marcos não diz é de fato significativo. Marcos omite alguns fatos porque ele quer focar em outros aspectos da narrativa. Em particular, algo que diferencia o Evangelho de Marcos do Evangelho de Mateus é que no Evangelho de Mateus o foco está em Pedro. Pedro declara: tu és o Cristo, e depois Jesus responde a Pedro: bem-aventurado és, Simão Barjonas. O foco está em Pedro, na sua fé pessoal, no seu conhecimento especial que ele recebeu de Jesus Cristo naquela ocasião. Mas Marcos generaliza a declaração. Pedro fala como um representante dos discípulos. E isso fica claro pelo fato de que tudo que vem depois está no plural. Jesus não se dirige a Pedro no singular, mas o tempo todo fala aos discípulos. Veja o verso 30. Advertiu-os de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. E se você continuar lendo, o plural continua. Jesus não está agora tratando com Pedro particularmente, mas com os discípulos. E a confissão que Pedro faz é a confissão de todos os discípulos. Tu és o Cristo. A primeira vez em todo o Evangelho que alguém chama Jesus dessa forma. A pergunta é: como os discípulos chegaram a essa conclusão? Como os discípulos concluíram que Jesus é o Cristo? Antes de tudo, o que significa dizer que Jesus é o Cristo? A palavra Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Messias, que por sua vez significa alguém ungido. O que significa ser ungido? São todas palavras muito estranhas ao nosso vocabulário. Na antiguidade, não só no povo de Israel, mas na antiguidade em geral, derramava-se óleo na cabeça de alguém, simbolizando que aquela pessoa estava sendo separada para uma tarefa específica, e rogava-se a bênção da divindade, para que a divindade derramasse o poder para aquela pessoa realizar tal tarefa. No Antigo Testamento, sacerdotes eram ungidos. Os sacerdotes, para se tornarem sacerdotes, recebiam unção com óleo. E eles são chamados de sacerdotes ungidos no livro de Levítico.
Mas não apenas os sacerdotes eram ungidos, os profetas, alguns profetas também o eram, e principalmente os reis de Israel eram ungidos. E por isso os reis de Israel eram chamados de ungidos do Senhor. E nesse sentido, todos eles eram Cristos. Sacerdotes eram Cristos, profetas eram Cristos, reis eram Cristos, ungidos do Senhor. Mas sempre o povo de Israel teve uma esperança singular. Desde a antiguidade, desde os patriarcas, na verdade, desde Adão e Eva, eles esperavam o filho da mulher que ia esmagar a cabeça da serpente. Eles esperavam a semente de Abraão, que haveria de abençoar todas as famílias da terra. Eles esperavam um profeta maior do que Moisés, que falaria as palavras de Deus para a nossa salvação. Eles esperavam um sumo sacerdote perfeito, que ia libertá-los do poder do pecado e da condenação da morte. Eles esperavam um rei melhor do que Davi, que reinaria para todo o sempre, e o cetro jamais sairia de suas mãos, e ele jamais desceria do seu trono. Israel tinha essa esperança. Houve muitos Cristos, muitos ungidos, profetas, sacerdotes e reis, mas nós esperamos o Cristo. E agora Pedro diz: não tu és um Cristo, mas tu és o Cristo. Tu és o esperado, tu és o aguardado, tu és o prometido. Nós não temos mais que esperar. A nossa esperança se consuma agora. Tu és o profeta, tu és o sacerdote, tu és o rei. Como Pedro e os discípulos chegaram a essa conclusão? No Evangelho de Mateus, Jesus enfatiza o poder do Espírito. Foi o Pai quem te revelou essas coisas. Mas aqui Jesus não diz nada a esse respeito. A expectativa de Jesus é que simplesmente por andar com Ele, os discípulos deveriam reconhecer quem Ele era. A palavra e o Espírito andam juntos, irmãos. O Espírito usa a palavra para nos ensinar a respeito de Cristo. Nós, muitas vezes, temos a tendência de separar as duas coisas. A palavra é intelectual, a palavra é racional, a palavra alimenta o meu cognitivo, mas o Espírito faz algo diferente. A palavra de Deus não ensina isso. A palavra de Deus ensina que o Espírito é o agente que usa a palavra para nos dar a salvação. A Bíblia nos diz que é a palavra que é a espada do Espírito, pelo qual Ele nos fere, nos mata e nos cura. Não há separação na Bíblia entre palavra e Espírito. O Espírito usa a palavra é viva por causa do Espírito. E essa é a expectativa de Jesus, quando Ele olha para os seus discípulos. Eu espero que ao terem ouvido a minha palavra, vocês possam identificar quem eu sou. Vocês possam me identificar como o Cristo. Quando nós chamamos Jesus de o Cristo, nós estamos declarando que Ele é o nosso Salvador, o nosso mediador e o nosso Redentor, o nosso profeta, o nosso sacerdote, o nosso Rei. Crianças, vocês que estão aqui hoje à noite, vocês viram nas últimas semanas 2 batismos. Vocês não se lembram do dia em que vocês foram batizados, não é verdade? Mas vocês já viram outras crianças serem batizadas. E o que nós vemos no batismo das crianças é que cada uma delas é trazida no braço dos seus pais. Mas há algo que os pais de vocês não podem fazer por vocês. Eles não podem confessar Cristo no lugar de vocês. Vocês precisam com o coração e com a boca confessar que Jesus é o Salvador de vocês. Que Jesus é aquele que perdoa os pecados de vocês. Que Jesus é aquele que livra vocês da morte e do inferno. Vocês precisam com o coração crer em Jesus e com a boca confessar que Ele é o Cristo. O Cristo não é o sobrenome de Jesus. O Cristo é tudo o que Ele é e faz por nós. Ele é o nosso
profeta, ele fala a palavra de Deus para a nossa salvação. Quando vocês dizem que Jesus é o Cristo, vocês estão dizendo, Ele é aquele a quem eu ouço. Eu amo ouvir a palavra de Jesus. Vocês estão declarando que Jesus é o sacerdote, é aquele que fez um sacrifício por vocês. Quando Cristo morreu na cruz, quando Jesus morreu na cruz, Ele não estava morrendo pelos seus próprios pecados, mas estava morrendo pelos pecados de cada um de nós. Quando vocês declaram, Tu és o Cristo, Jesus, vocês estão dizendo, o Senhor morreu pelos meus pecados, o Senhor morreu para a minha salvação. E como sacerdote, Ele está no céu, fazendo orações em meu favor. Ele está intercedendo por mim. E mais ainda, quando vocês dizem, Jesus é o Cristo, vocês estão dizendo, Ele é o meu Rei. Ele governa a minha vida. Eu sigo as ordens dEle. Eu sou um súdito de Jesus, eu faço o que Ele manda. Ele diz o que eu devo fazer e eu faço. Crianças, esse é o desafio que Deus dá a cada um de vocês. Vocês precisam confessar: Jesus é o Cristo, o meu profeta, o meu sacerdote, o meu Rei. Mas o que é verdade a respeito das crianças é mais verdade ainda a respeito de cada um de nós que somos adultos, irmãos. Perceba que o que Jesus faz é mostrar aos discípulos que eles têm uma responsabilidade singular. Porque eles andam com Jesus, porque eles ouvem a Jesus de uma forma especial, eles são mais responsáveis. Jesus espera deles algo que Ele não espera do povo em geral. Perceba, o fato de que você vem à igreja todo domingo, o fato de que você tem a Bíblia na sua casa, o fato de que você segue um plano de leitura anual, o fato de que você nasceu numa família presbiteriana, o fato de que você é a 5ª geração de reformados na sua família, tudo isso é muito bom e graças a Deus por isso. Mas se você não é capaz de crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Cristo, isso de nada vale. Pelo contrário, isso só acrescenta culpa e juízo sobre você. O fato de que você tenha acesso à pregação expositiva fiel todos os domingos é uma bênção, mas é também um juízo maior que há de se esperar. Certamente, aqueles que têm acesso à maior clareza, à doutrina mais sólida, à pregação mais fiel, esses serão mais cobrados do Senhor. Jesus vai se dirigir a cada um de nós e fazer a mesma pergunta: quem você diz que eu sou? E nesse dia, não basta dizer eu sou membro da Igreja da Aliança, eu sou filho de crentes, eu sou batizado desde a minha infância. Não bastará dizer nada disso. O apóstolo Paulo, que tinha tudo isso e muito mais, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim, segundo a lei irrepreensível, ele diz: tudo isso eu considerei como esterco, como refúgio, para conhecer a Cristo e ser achado nele. Ao fim e ao cabo, todos esses privilégios só têm valor se o alvo da sua vida é conhecer Jesus e declarar quem Ele é. Tu és o Cristo. Tu és o meu Salvador. Tu és o meu mediador, meu profeta, meu sacerdote, meu Rei. É assim que você crê. E é assim que você confessa. Nós vimos a confusão sobre a identidade de Cristo. Nós vimos a confissão da identidade de Cristo. Mas o texto termina com uma estranha proibição. No verso 30, nós vemos o segredo da identidade de Jesus, ou o encobrimento da identidade de Jesus. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Jesus ouve de Pedro e dos discípulos essa maravilhosa confissão. Era o que ele esperava, ele está satisfeito. Tu és o Cristo. Mas então ele diz:
vocês não podem falar sobre isso. Na verdade, a palavra que ele usa, a ordem que ele dá é muito forte. O verbo que aqui é traduzido por advertir é o mesmo verbo que Jesus usa para silenciar os demônios. Jesus está ordenando aos seus discípulos: fiquem calados e não declarem a ninguém publicamente que eu sou o Cristo. Obviamente, essa proibição não significa que Jesus não era o Cristo. É exatamente o contrário. É porque ele é o Cristo que eles precisam ficar calados. Eles não podem ainda declarar publicamente essa verdade a respeito de Jesus. Era um segredo, era uma verdade que precisava ser encoberta por algum tempo. E por quê? Porque Jesus proíbe os discípulos de declarar a sua identidade publicamente. Porque os judeus, há duas respostas para isso. A primeira é que os judeus tinham atrelado à palavra Cristo muitas coisas que não estavam na palavra de Deus. Eles esperavam que o Cristo seria um rei terreno que traria libertação política para o povo de Israel. E nós sabemos que não foi isso que Jesus veio fazer. Então Jesus queria evitar a confusão que Israel havia construído com suas superstições, de achar que o Messias traria uma libertação política imediata. Para evitar essa confusão, Jesus os proíbe de declarar publicamente que ele é o Cristo. Mas mais importante, pior do que a confusão que os judeus faziam em geral, é a confusão que os discípulos ainda fazem. Eles confessam verdadeiramente que Jesus é o Cristo, mas a fé deles é imperfeita. A fé deles ainda vai crescer. A fé deles ainda vai se fortalecer. Nós vemos isso porque momentos depois, esse mesmo Pedro, que agora representando os discípulos, diz: tu és o Cristo, quer impedir o Cristo de cumprir a sua missão. Jesus diz: agora é necessário que eu vá para Jerusalém, onde eu serei rejeitado pelas autoridades, condenado e morto. E Pedro diz: Senhor, isso de modo algum acontecerá. Os discípulos ainda não entendem plenamente o que significa declarar que Jesus é o Cristo. Eles não entendem ainda que o Cristo é o servo sofredor de quem Isaías falou, aquele que vai ser oferecido como um cordeiro mudo perante os seus tosquiadores. Eles ainda não entendem que esse Jesus é a rocha que vai ser rejeitada pelos construtores. Eles ainda não estão prontos para entender que esse Cristo vem não para estabelecer um reino político, mas para morrer pelas suas ovelhas. Jesus vai declarar mais à frente: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. É essa verdade que eles ainda não entendem. E antes que os judeus tentem levantar Jesus como um rei terreno, e antes que os discípulos consigam impedir Jesus de chegar a Jerusalém para a cruz, Jesus diz: vocês precisam ficar calados. Esse segredo precisa ficar entre nós por um tempo. Vocês não vão dizer a ninguém que eu sou o Cristo, até que eu cumpra a minha missão enquanto o Cristo. Até que eu chegue a Jerusalém, seja rejeitado, condenado e morto. Depois que tudo isso acontece, Jesus muda a ordem. Aqui a ordem é: não digam nada a ninguém. Mas vá comigo até o Evangelho de Marcos, até o capítulo 15 desse mesmo Evangelho, e veja o que agora Jesus diz. Marcos, na verdade 16, verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Vá comigo também para o livro de Atos, capítulo 10, onde nós vemos o apóstolo Pedro narrando a sua missão. Em Atos 10, verso 42, veja o que Pedro diz sobre a missão que ele recebeu de Cristo. E nos mandou pregar, verso 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê
recebe remissão de pecados. A proibição do verso 30 é temporária, é até Jesus morrer e ressuscitar. Agora que Jesus já cumpriu a sua missão como Cristo, ele dá uma ordem diferente, e é debaixo dessa ordem que nós vivemos. A ordem que ele deu à sua igreja: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem que ele deu aos apóstolos: anunciem o evangelho da paz, testifiquem que ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos, por meio do nome dele, todo aquele que crê recebe remissão de pecados. Esse segredo da identidade de Jesus já não faz parte da nossa vida, do chamado de Jesus para nós. Mas o que faz parte da nossa vida agora é essa missão, esse dever de anunciar aos nossos filhos, amigos, vizinhos, colegas, que Jesus é o Cristo, que Ele é o Salvador, que todo aquele que nele crê tem remissão, perdão de pecados, mas também que Ele é juiz de vivos e de mortos. Veja que essas duas verdades estão sempre juntas. Jesus é aquele que confere perdão ao que nele crê, libertação do poder do pecado, salvação, vida eterna para aquele que se abriga debaixo de Cristo. Mas esse mesmo Jesus é o juiz, é aquele a quem Deus constituiu e deu autoridade para julgar o mundo. E é diante desse Cristo que cada um de vocês vai se apresentar um dia. Todos nós havemos de comparecer diante dele. Não importa quantas mentiras a nossa cultura conte sobre como todos os caminhos levam a Deus, como não existe vida após a morte, como tudo que existe é esse mundo em que nós vivemos. Não importa quantas vezes essa mentira se repita, ela não se torna verdade. A verdade é que nós fomos criados por Deus para viver para a glória dele. Quebramos a sua lei e somos merecedores de castigo eterno. E o único caminho para escaparmos da punição que merecemos por quebrar a lei de Deus é nos abrigarmos debaixo de Cristo, é sermos lavados pelo seu sangue, é crermos no seu nome e fugirmos da ira vindoura, nos escondendo naquele que é a rocha da salvação. Aqueles que gritam, que confessam, que declaram: tu és o Cristo, esses têm perdão de pecados. Mas aqueles que ficam no meio do caminho dizendo: ele é um bom mestre, ele é um bom exemplo, ele é um amigo na hora da tribulação. Se isso é tudo que você tem a dizer sobre Jesus, no último dia você vai se deparar com a terrível realidade de que ele é o rei, aquele que tem o cetro nas mãos, que recebeu de Deus autoridade para julgar as nações. E como nós lemos providencialmente no livro de Isaías, aquele que tem as vestes manchadas de sangue, sangue da derrota dos seus inimigos, sangue da vitória que ele terá sobre os seus inimigos no último dia. Não há neutralidade, não há como ficar em cima do muro diante de Jesus. Ou você corre para ele e se refugia nele, ou você será julgado por ele no último dia. O evangelho é oferecido livremente e gratuitamente a você nessa noite. Creia em Jesus. Ele não rejeita ninguém que se aproxime dele pela fé. Ele disse: todo que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E todo aquele que vive e crê em mim tem a vida eterna. Jesus se apresenta a você nessa noite e diz: quem você diz que eu sou? A resposta esperada é: ser o meu Cristo, ser o meu Salvador, ser o meu Redentor. No final, essa pergunta será feita a todos nós: quem é Jesus? Você pode definir quem é Jesus?
Nesse dia não vai adiantar dizer eu não sou um teólogo. Nesse dia não vai adiantar dizer eu não consigo responder porque eu não sou um especialista. Eu não aprendi grego nem hebraico. Nenhuma justificativa servirá no último dia. A única resposta que vai nos salvar é dizer: Senhor, Tu és o meu Salvador. Pequei contra Ti, quebrei Tuas leis, andei desgarrado fora do caminho, mas o Senhor me achou. O Senhor morreu por mim e o Senhor falou para mim palavras de vida. E eu me abriguei na Tua palavra e na Tua obra. Você deve conhecer e anunciar a identidade de Jesus como o Cristo. Não negligencie esse dever. Não negligencie pensar sobre quem Jesus é. Lembre-se que ignorar Jesus é o mesmo que rejeitá-lo. Abandone entendimentos falsos sobre quem Jesus é. Abandone as meias verdades, abandone as coisas agradáveis que a cultura diz sobre Jesus. Confesse-o como Ele se revela, o Cristo, o Salvador. Faça do conhecimento de Jesus o supremo alvo da sua vida, a sua alegria, a sua missão e também o seu deleite. Lembre-se de que o próprio Jesus disse que conhecê-lo é a própria salvação. Ele disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Abriguemo-nos em Jesus, conheçamos a Jesus, confessemos a Jesus e andemos com Jesus. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, obrigado pelo Teu Espírito que nos habilita de coração a crer e confessar que Jesus é o Cristo. Obrigado porque não precisamos continuar esperando outro Salvador, porque o perfeito Salvador já nos foi dado. E obrigado porque nele nós podemos nos refugiar e encontrar perdão e salvação. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que permanecem na incredulidade. Abre-lhes os olhos para que vejam a glória de Cristo e se refugiem nele como sua salvação. Tem misericórdia dos nossos filhos e não permita, Senhor, que jamais ignorem, negligenciem ou rejeitem o Salvador. Olha para eles com misericórdia. Lembra das Tuas promessas, Senhor. Traz de volta os que estão desgarrados. E cumpre, Senhor, aquilo que disseste a Abraão, de que serias o nosso Deus e o Deus da nossa descendência. Salva os nossos filhos por Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém, Senhor.